Capítulo 18. E sucedeu, depois de muitos dias, que a própria palavra de Jeová veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, visto que estou decidido a dar chuva sobre a superfície do solo. Por conseguinte, Elias foi para se mostrar a Acabe, enquanto a fome era severa em Samaria. Entre mentes, Acabe chamou a Obadias, que estava sobre os da casa. Ora, o próprio Obadias mostrara ser alguém que temia grandemente a Jeová. Por isso, aconteceu que, quando Jezabel decepou os profetas de Jeová, Obadias passou a tomar 100 profetas e a mantê-los escondidos aos 50 numa caverna, e ele os supriu de pão e de água. E Acabe prosseguiu, dizendo a Obadias: Vai pelo país a todos os mananciais de água e a todos os vales de torrente. Talvez achemos capim verde, para preservarmos vivos os cavalos e os mulos, e não se decepe mais nenhum dos animais. Repartiram, pois, entre si a terra que iam atravessar. O próprio Acabe foi sozinho por um caminho, e o próprio Obadias foi sozinho por outro caminho. Enquanto Obadias seguia no caminho, ora, eis que veio Elias ao seu encontro. Ele o reconheceu imediatamente e lançou-se com a sua face por terra e disse: És tu, meu senhor Elias? A isto ele lhe disse: Sou eu. Vai, dize ao teu senhor: Eis aqui Elias. Mas ele disse: Que pecado cometi que devias entregar teu servo na mão de Acabe para entregar-me à morte? Assim como vive Jeová, teu Deus, não há nação nem reino em que meu senhor não te mandou procurar. Depois de dizerem: Não está aqui, fez o reino e a nação jurar que não te podiam achar. E agora dizes: Vai, dize ao teu senhor: Eis aqui Elias. E forçosamente se há de dar que, quando eu mesmo me retirar de ti, então o próprio Espírito de Jeová te levará embora para onde não sei. E eu terei ido informar a Acabe, e ele não te achará, e forçosamente me matará, visto que este teu servo tem temido a Jeová desde a sua mocidade. Não se informou ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matou os profetas de Jeová, como mantive escondidos a alguns dos profetas de Jeová, 100 homens aos 50, numa caverna, e eu supria de pão e de água? E agora estás dizendo: Vai, dize ao teu senhor: Eis aqui Elias. E forçosamente me matará. Todavia, Elias disse: Assim como vive Jeová dos exércitos, perante quem deveras estou de pé, hoje eu me mostrarei a ele. Por conseguinte, Obadias foi ao encontro de Acabe e o informou. E Acabe, pois, foi ao encontro de Elias. E sucedeu que, assim que Acabe viu Elias, Acabe disse-lhe imediatamente: És tu, aquele que trouxe o banimento a Israel? A isto ele disse: Eu não trouxe o banimento a Israel, mas foste tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos de Jeová e foste seguir os Baalins. E agora, manda reunir todo o Israel a mim no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste sagrado, que estão comendo à mesa de Jezabel. E Acabe passou a enviar mensageiros entre todos os filhos de Israel, e a reunir os profetas no Monte Carmelo. Elias aproximou-se então de todo o povo e disse: Até quando ficareis mancando em duas opiniões diferentes? Se Jeová é o verdadeiro Deus, ide segui-lo. Mas se é Baal, ide segui-lo. E o povo não lhe disse uma palavra em resposta. E Elias prosseguiu, dizendo ao povo: Eu mesmo sobrei como profeta de Jeová, só eu, ao passo que os profetas de Baal são 450 homens. Agora deem-se-nos 2 novilhos, e escolham eles para si um novilho e cortem-no em pedaços, e coloquem-no sobre a lenha, mas não lhe devem pôr fogo. E eu mesmo prepararei o outro novilho e terei de colocá-lo sobre a lenha, mas não lhe porei fogo. E tereis de invocar o nome de vosso Deus, e eu, da minha parte, invocarei o nome de Jeová. E terá de dar-se que o verdadeiro Deus que responder por fogo é o verdadeiro Deus. A isto todo o povo respondeu e disse: A coisa é boa. Elias disse então aos profetas de Baal:
Escolhei para vós um novilho e o preparai primeiro, visto que sois a maioria. E invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe deveis pôr fogo. Concordemente, tomaram o novilho que lhes deu. Prepararam-no então e continuaram a invocar o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos! Mas não havia voz e não havia quem respondesse. E eles continuaram a mancar em volta do altar que tinham feito. E sucedeu, ao meio-dia, que Elias começou a mofar deles e a dizer: Clamai ao máximo da vossa voz, pois ele é Deus. Porque deve estar preocupado com algum assunto, e tem excremento e precisa ir à privada. Ou talvez esteja dormindo e precise acordar. E começaram a clamar ao máximo da sua voz e a fazer cortes em si mesmos com punhais e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, assim que passou o meio-dia e eles continuaram a comportar-se como profetas, até a ascensão da oferta de cereais, não havia voz e não havia quem respondesse, e não se dava atenção. Por fim, Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. Assim, todo o povo aproximou-se dele. Então ele passou a restaurar o altar de Jeová que havia sido derrubado. Portanto, Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha chegado a palavra de Jeová, dizendo: Israel é o que o teu nome virá a ser. E ele prosseguiu, construindo com as pedras um altar em nome de Jeová e fazendo um rego, de aproximadamente a área semeada com 2 seás de semente, em todo o redor do altar. Depois pôs a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços e colocou-o sobre a lenha. Então disse: Enchei 4 jarros grandes com água e despejai-a sobre a oferta queimada e sobre a lenha. Então ele disse: Fazei-o outra vez. Portanto, fizeram-no outra vez. Mas ele disse: Fazei-o pela 3ª vez. Portanto, fizeram-no pela 3ª vez. A água ficou assim toda em volta do altar, e também o rego ele encheu de água. E aconteceu, na hora em que acende a oferta de cereais, que Elias, o profeta, começou a aproximar-se e a dizer: Ó Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que é pela tua palavra que fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Jeová, responde-me, para que este povo saiba que tu, Jeová, és o verdadeiro Deus, e que tu mesmo fizeste o coração deles voltar atrás. Nisto veio cair fogo da parte de Jeová, e passou a consumir a oferta queimada e a lenha, bem como as pedras e o pó, e lambeu a água que havia no rego. Quando todo o povo ouviu, lançaram-se imediatamente com as suas faces por terra, e disseram: Jeová é o verdadeiro Deus, Jeová é o verdadeiro Deus. Elias disse-lhes então: Pegai os profetas de Baal, não deixeis escapar nem sequer um deles. Pegaram-nos imediatamente, e Elias os fez levar para baixo ao vale da torrente do Quizon e os abateu ali. Elias disse então a Acabe: Sobe, come e bebe, pois há o ruído da turbulência de um aguaceiro. E Acabe passou a subir para comer e beber. Quanto a Elias, subiu ao cume do Carmelo e começou a agachar-se no chão e a manter a face entre os joelhos. Então ele disse ao seu ajudante: Por favor, sobe, olha na direção do mar. Ele subiu, pois, e olhou, e então disse: Não há absolutamente nada. E ele prosseguiu, dizendo: Volta, por 7 vezes. E sucedeu, na 7ª vez, que ele passou a dizer: Eis que sobe do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Ele disse então: Sobe, dize a Acabe, atrela, e desce para que o aguaceiro não te detenha. E no ínterim sucedeu que os próprios céus se enegreceram com nuvens e vento, e começou a haver um grande aguaceiro. E Acabe seguiu no carro e foi para Jezreel. E a própria mão de Jeová mostrou estar sobre Elias, de modo que ele cingiu seus quadris e foi correr adiante de Acabe até Jezreel.